Vamos lá, quinto ano, retomando agora nossa aula com matemática. Vamos falar um pouquinho mais sobre as frações, né? Na página 131. E nós vamos até a página 133 hoje. Olha que conteúdo curtinho. 133 não, desculpa, até 135. Vamos lá. Números mistos. Toda fração imprópria é aquela que tem em cima um número maior que o de baixo, tá? Isso é, toda fração maior que a unidade, que não seja aparente, pode ser transformada em uma parte inteira e uma parte fracionária, por exemplo. Então, o que acontece? A imprópria, né? Ela é, vamos supor no primeiro exemplo aqui, 5 terços. Por que ela é imprópria? Porque o número maior está em cima, 5 terços. Isso significa que o nosso pedaço, nossa parte tem que estar dividida em 3, porque o número de baixo é sempre a quantidade que tem que estar dividida. Mas como que eu vou pintar 5 quadradinhos de só 3? Fazendo mais um pedaço de 3, né? Então, a gente vai pintar um inteiro, que são as 3 de 3, e vamos pintar mais 2 para dar 5, né? Então, 3 com mais 2, 5. Então, essa é uma fração de número misto, né? Por quê? Porque ela é imprópria, é maior o número de pintados do que o número de divididos, né? E a gente precisa de 2 partes, então a gente vai ter uma inteirinha pintada e a outra só um pedacinho pintada para completar o número que falta, tá bom? A mesma coisa aqui do lado, ó. Lê-se 1 inteiro e 2 terços, quer dizer, 5 terços é a mesma coisa. Por quê? Porque você pintou um inteiro e pintou 2 terços do outro, tá? Então, é só uma forma diferente de ler a fração, tá? Número misto é um número formado por uma parte inteira e uma parte fracionária, tá? Então, tá certo colocar 5 terços e também tá certo colocar 1 inteiro e 2 terços, tá? Que é para completar. Exemplos. 3 inteiros e 1 quarto ou 5 inteiros e 1 terço são números mistos porque são formados por uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, o nome, o número misto, é quando tem um inteiro e um fracionário. Para transformar uma fração imprópria em um número misto, divide-se o numerador pelo denominador. O quociente será a parte inteira e o resto será o numerador de uma nova fração que terá o mesmo denominador que a fração imprópria. Então, olha o exemplo aí, tá? Para não confundir a cabeça com tudo que eu li. O exemplo que a gente tem aqui é os 5 quintos, porque a gente pegou uma parte de 5 pedacinhos e pintou 5. Então, ele é 5 quintos ou 1 inteiro, mais o restante. O restante, então, é outra parte dividida em 5 pedacinhos, mas dessa vez eu só pintei 2 quintos, tá? Então, a gente tem 1 inteiro e 2 quintos, ou 7 quintos. 7 é o número de cima, que sempre é o número dos pintados, e o de baixo é o número qual o pedaço está dividido, tá? 7 dividido por 5 vai dar 1 e vai ter resto 2. Então, deu a mesma coisa, só uma forma diferente de ver a montagem do número misto, tá? Acompanhe comigo na apostila, conforme a professora explica, porque senão não vai entender. Página 132. Os números mistos podem ser transformados em frações impróprias. Então, lembra que a professora falou? Pode ser fração imprópria ou pode ser número misto, vai dar na mesma, tá? Para transformar um número misto em fração imprópria, multiplica-se o inteiro pelo denominador e soma-se o resultado ao numerador. Olha para você ver que complicação, que está tudo escrito aqui. Dessa forma, é encontrado o numerador da nova fração, devendo ser conservado o mesmo denominador. Gente, na dúvida de como monta essa parte toda complicada de números aí, de divisão, de vezes, de qual sobra, qual sobe, então nessa conta toda complicada, estou com dúvidas, estou com dificuldades, faz o quê? Desenha. Desenha as barrinhas, desenha o círculo dividido,
Desenha, desenha, pega lápis de cor, pinta, pega a folha de rascunho, desenha e pinta. Por quê? Porque é muito mais fácil de entender quando a gente desenha e pinta do que quando a gente tem que mexer com o número, tá bom? Então, olha aqui, a gente tem um exemplo, né? 3 inteiros e 1/5. Como que você vai fazer isso? Numerador, 3 vezes 5, mais 1 igual a 16. Então, 3 vezes o de baixo mais o de cima, tá? Então, número misto. O número inteiro vezes o de baixo mais o de cima. Já vai dar o numerador do próximo. E a parte de baixo não muda, que é já o denominador, permanece o mesmo. Então, aqui, o que a pessoa fez? Ela desenhou, né? 3 inteiros mais 1/5. Então, são partes divididas, são barras divididas em 5, cada uma. E são 3 inteiras. Então, a gente vai pintar 3 inteiras mais uma outra barrinha dividida em 5, só que pintado só um quadradinho. Tá bom? Na dúvida, faz o desenho e pinta. Fica muito mais fácil de compreender, tá? Atividades, complete as frases. Frações impróprias podem ser transformadas em, foi o que eu falei, em frações mistas, tá bom? O número formado por uma parte inteira e uma fracionária é chamado de, acabei de explicar. A fração imprópria 61 sobre 7, 61 sétimos, pode ser representada pelo número misto. Então, esse daqui tem que fazer aquela continha da página anterior para conseguir descobrir qual é o número misto. Complete o quadro com números mistos e frações impróprias. Então, o número misto está do lado esquerdo, a fração imprópria do lado direito. Quando tem o número misto, vocês têm que fazer a continha dessa página 132 para transformar em fração imprópria. Quando tem fração imprópria, tem que fazer a continha da página 131 para transformar em número misto, tá bom? Ou desenhar. Número 3, página 133. Observe cada grupo de figuras e escreva ao lado deles o número misto e a fração imprópria. Então, aqui nesse aqui, tá pedindo para você escrever as duas coisas, o número misto e a fração imprópria. Mas vocês não precisam escrever as duas coisas. Vocês vão escrever o que para vocês fica mais fácil de entender, tá bom? Para mim, tá ótimo. Vocês precisam entender. Então, o jeito que vocês entenderem que fica mais fácil de fazer, vai ser o jeito que vocês vão colocar aqui. Pode colocar os dois? Pode. Pode colocar só um dos dois? Pode, tá? 4. Faça desenhos para representar a fração a seguir. Então, a gente já tem 3 inteiros e 3 quartos. E daí vocês vão pintar para mim, desenhar e pintar como se representa essa fração, esse número misto, tá bom? E a fração. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos até a 135. Então, vamos lá. Frações equivalentes, tá? As frações equivalentes são as frações que representam a mesma parte do inteiro. Então, se a gente olhar para o desenho, a gente vai ver a mesma quantidade pintada, né? Como se eles fossem equivalentes, tá? De um lado está pintada a mesma quantidade do outro, só que a diferença é em quantas partes estão divididas esse desenho, tá bom? Então, a gente vai observar aqui isso daí. Observe. Então, olha lá. Observe. Um meio é um retângulo dividido no meio e pintado uma parte. Ok. 2 quartos. Um retângulo dividido em 4 e pintado 2 partes. O que são 2 partes de 4 partes? É a metade também, não é? Não é a metade? Os dois não foram divididos de formas diferentes, mas foi pintado a metade e a metade do mesmo jeito? Então, isso são frações equivalentes. As frações são diferentes, 1 meio e 2 quartos. Mas, se você olhar o desenho, foi pintado a mesma quantidade dos dois lados, tá bom? Pelas figuras que são inteiros do mesmo tamanho, percebemos que a fração 1 meio é equivalente à fração 2 quartos. Portanto, 1 meio e 2 quartos são frações equivalentes. Equivalente significa que valem o mesmo, tá?
Para obter frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número que não seja zero. Então, lá no 2/4, lá no 1/2, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2 e por 2, um de cima e de baixo. Vai dar 4 e o de baixo vai dar 8, né? Ou diminuir. Eu vou multiplicar por 2. Vou dividir por 2. Então, eu vou dividir o 2 por 2, vai dar 1. Vou dividir o 4 por 2, vai dar 2. Vai dar 1/2, que é exatamente a primeira fração que a gente viu lá, tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui de vezes de multiplicação e de dividir, para mostrar que são frações equivalentes. Geralmente, a gente consegue fazer isso com números que sejam divisíveis igualmente pelo mesmo número, tá? Ou multiplicadores. Atividades. 1. Escreva a fração que representa a parte colorida de cada inteiro a seguir. Então, vocês vão observar e escrever a fração de cada um. Por exemplo, aí na A gente tem um quadrado dividido em 4 partes, então 4 vai embaixo, e em cima vai a parte pintada, então 2/4. E do lado, a gente olhando, a gente vê que pintou a mesma quantidade, só que ele está dividido em mais partes. Então, aqui do lado nós temos 8/16, tá bom? Então, as formas de escrever são diferentes, mas a quantidade de que foi pintada é equivalente, tá bom? Então, vai escrever as frações da A, da B, da C e da D. 2. Complete os esquemas para obter frações equivalentes. Então, vocês vão ter que fazer só continha de vezes e dividir, tá? 4 vezes 3 vai pôr o resultado aí do lado e 9 vezes 3 vai pôr o resultado aí do lado. Na B, 91 dividido por 7 e 119 dividido por 7. Se a gente faz a divisão ou a vezes por um número em cima, a gente tem que fazer pelo mesmo número embaixo, tá bom? Número 3, página 135. Descubra a regra e complete as sequências a seguir. Então, qual é a regra? É o vezes 3, tá bom? Então, o 2/3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Ficou 6 nonos. 6 vezes 3, 18. 9 vezes 3, 27. 18, 27 avos. Agora, o que eu tenho que fazer para continuar? Fazer sempre vezes 3. 18 vezes 3 e 27 vezes 3 para montar a próxima fração. O que der aqui, eu vou fazer também vezes 3 e vezes 3, até o final. E no de baixo, 384, 512. A gente vai ter que descobrir aí qual é a divisão. Então, é dividido por 2, né? 384 dividido por 2, 512 dividido por 2. Deu esse aqui. Esse aqui dividido por 2, deu o próximo. Dividido por 2, vai dar o próximo que vocês vão fazer até o final, tá? 4. Em cada item, circule a fração equivalente à primeira fração. Então, do mesmo jeito que a gente fez, se quiser desenhar, pode desenhar, tá bom? Não rascunha a parte. A, para descobrir qual é a fração equivalente, o B e o C, tá bom? Problema. Na compra de um pão caseiro, Leandra contribuiu com R$3. Jaqueline com 9 e Anderson com 6. Os três queriam tomar um café e cada um deu um pouquinho de dinheiro, né? Uma deu R$3, o outro deu 9 e o outro deu 6. De acordo com o valor pago, né? Que fração do pão coube a cada um? Então, vai ter que descobrir quanto cada um pôde comer de acordo com o que ele pagou, né? Quem pagou mais foi a Jaqueline. A Jaqueline pagou R$9. O Anderson pagou 6 e a Leandra pagou 3, né? Então, o que acontece? Quem vai comer mais é a Jaqueline. Quem vai comer mais ou menos é o Anderson. Quem vai comer menos é a Leandra. Então, tem que descobrir qual dessas alternativas explica exatamente isso, tá bom? Gente, não tá difícil, tá bom? Só precisa de bastante atenção na hora de resolver. Bastante atenção também na minha explicação. E hoje foi o nosso conteúdo de matemática finalizado. Tá? Amanhã a gente vai continuar com matemática e vamos ter também história, tá bom? Então, boa atividade, bom descanso para vocês e até amanhã. Beijo!